Olá, meninos, olá, meninas do sétimo ano. Como estão vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui é a professora Márcia Helena, professora de Geografia do sétimo ano. Então, nessa aula, nós vamos começar o nosso PET complementar. PET complementar número 3 de Geografia, a primeira semana. Então, nós vamos pegar aí o nosso PET, né, o PET de vocês, abrir aí no de Geografia, no conteúdo referente à semana 1 do PET complementar número 3. Então, vamos aí à explicação do conteúdo que está aí na semana 1. Muito bem, então tá aí, ó, é o texto, né, do PET complementar na semana 1, páginas 27 a 30. Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje esse tema aí, ó, da produção ao consumo. Então, vamos ver o que o texto traz para a gente. Então, o texto começa com alguns questionamentos. Você já parou para pensar qual é a origem dos produtos que consumimos? O que acontece com os mais diversos produtos até que eles cheguem às nossas mãos? Quando bebemos um copo de suco ou comemos uma fatia de pão, por exemplo, dificilmente pensamos na origem desses alimentos, nos caminhos que percorreram até chegar à nossa mesa e nos trabalhadores envolvidos nas etapas de produção e transporte. Todas essas informações indicam como os produtos que consumimos se relacionam com diversos aspectos do espaço geográfico. Observe as figuras. Então, vamos lá às figuras ou às fotografias. Então, aqui eu tenho nessa figura número 1, tá? Uma plantação de laranja em pequena propriedade agrícola no município de Rio Real, na Bahia. Então, aqui nós temos um tipo de alimento que a gente consome, né? Que é a laranja e seus derivados. Na figura 2, nós temos uma feira livre realizada no município de Salvador, na Bahia, né? Com diversas frutas aqui nessa feira. E na figura 3, nós temos caixas de suco de laranja à venda em supermercado no município de Londrina. Então, tanto essa laranja que está aqui nessa banca, quanto o suco de laranja que está aqui, né, nessa galeria desse mercado, até eles chegarem aqui no supermercado, até essa laranja chegar aqui na feira livre, ela passou por um processo todo aqui em cima, né? De colheita, de transporte, as pessoas que trabalharam para fazer essa laranja chegar in natura da forma como ela é aqui nessa banca, para essa laranja chegar até uma indústria e essa indústria transformar essa laranja em suco de caixinha de laranja à venda nesse supermercado. Então, é por isso que o título do texto é Da Produção ao Consumo. Quem produz, os trabalhadores aqui na zona rural, quem consome, essa pessoa que está aqui na feira ou essa pessoa que está aqui no supermercado. Então, aí é da produção até o consumo. Muito bem. Os alimentos in natura, já nós vamos falar o que é alimento in natura. Consumidos no dia a dia e outros produtos utilizados pela indústria têm origem no campo. Então, é do campo que vem tudo que a gente consome, principalmente alimentos. Veja alguns exemplos. Então, eu tenho aí no primeiro exemplo a indústria alimentícia. A indústria alimentícia,
ela realiza o processamento de produtos agrícolas, como, por exemplo, torrefação do café, pasteurização do leite, para o leite não perder, tá? E pecuários, como a seleção e cortes de carne, preparo de laticínios, fabrica alimentos diversos, como comidas congeladas e enlatadas, biscoitos, molhos e etc. Então, os alimentos que nós consumimos, a gente pode consumir ele in natura, né, do jeitinho que ele está lá. Quando você, por exemplo, colhe uma manga no pé e chupa essa manga, né, que você colheu lá, você está consumindo ele in natura. Então, vamos ver aí o que são esses alimentos in natura. Então, olha só. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração. Então, se passa, por exemplo, um vendedor de leite na sua porta e a sua mãe compra 1 litro de leite, ela está consumindo o leite in natura. Se na sua casa tem uma pequena horta onde a sua mãe colhe couve, colhe, né, cebolinha, por exemplo, você está consumindo esse alimento in natura. Ele não foi processado com nada, tá? Nenhuma indústria. Agora, alimentos minimamente processados, aquele que não tem jeito, você precisa dele ser processado para você consumir. Por exemplo, o grão de café, né? Você não consegue coar um café sem torrar aquele café, sem transformar aquele café num pó. Então, aí a gente tem um exemplo de alimento minimamente processado. Então, são alimentos submetidos a algum processo, mas que não envolvam agregação de substância ao alimento original, como, por exemplo, limpeza, moagem e pasteurização, né? Que é, por exemplo, colocar o leite na sacolinha para vender, tá? Então, são alimentos minimamente processados. Agora, alimentos processados. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado que o de cima. São alimentos fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outro produto que torne o alimento mais durável, palatável, quer dizer, agradável ao paladar e atraente. Por exemplo, doces em compotas, né? Alimentos processados, né? Peixes congelados, frango congelado, tá? Então, são alimentos que são adicionados uma maior quantidade de sal nele para ele durar mais tempo, ou uma maior quantidade de açúcar, tá? Agora, os alimentos ultraprocessados são os mais perigosos. E na idade de vocês, vocês gostam muito desses alimentos ultraprocessados, tá? Esses alimentos, eles têm aditivos, eles têm corantes, né? Que muda totalmente a qualidade do produto e não faz nada bem para a saúde. Por exemplo, refrigerante, biscoito recheado, essas batatinhas, né, industrializadas, tá? Então, esses alimentos ultraprocessados são formulações industriais. Então, a Coca-Cola, por exemplo, tem uma fórmula com pouco ou nenhum alimento inteiro, mas sempre com algum aditivo, com algum corante, com alguma substância, né? Que do ponto de vista de gosto é gostoso, mas causa um mal danado para a saúde. Então, quais são os melhores alimentos para a gente consumir? No máximo, até aqui, né? No máximo, tá? Os alimentos in natura são os melhores. Esses minimamente processados não tem muito problema. Esses processados aqui já tem um pouquinho a mais de açúcar e de sal, mas esses daqui, gente, são os mais perigosos, os chamados ultraprocessados. Então, esse que está aqui em amarelo, esse que está em laranja e esse que está em vermelho, todos eles fazem parte da indústria alimentícia.
E essa indústria alimentícia, ela depende de quê? Ela depende dos produtos que vêm, né, do campo, da zona rural, para que eles possam ser processados, tá? Aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, nós temos alguns exemplos, ó. Diferença entre frutas in natura e frutas processadas. Então, vou pegar só frutas aqui. Então, ó, frutas in natura. Isso é uma fruta em estado natural, que você consome em estado natural. Quando você chupa uma laranja, como quando você, né, come uma maçã, tá? Ou uma manga. Então, é aquela fruta que você compra lá no mercado ou na feira que você vai comer a fruta in natura, do jeito que ela veio lá do pé, tá? Agora, as frutas processadas são aquelas frutas em conserva, né? Por exemplo, peixe em conserva, abacaxi em conserva. Então, todas essas frutas que você compra em conserva, né, são frutas que têm lá naquele líquidozinho dela uma quantidade muito grande de açúcar. Então, em vez de você comer um abacaxi em conserva, com o abacaxi, né, in natura, tá? Agora, os ultraprocessados tá com uma carinha vermelha aqui, ó, sinal de perigo, tá? Porque esses alimentos possuem muito açúcar ou muito sal, além de substâncias como conservantes, que vai garantir o tempo de durabilidade maior, e corantes. Por exemplo, né? Nós temos aqui, ó, barrinhas de fruta industrializada, é um exemplo de ultraprocessada, iogurtes e bebidas lácteas de frutas, refrigerante de frutas, então tudo isso aqui é ultraprocessado, tá? Então, em vez de você tomar um refrigerante de fruta, você faz um suco de laranja natural em casa, ou um suco de abacaxi natural em casa. Então, né, o melhor mesmo é consumir aqui, ó, né, o produto in natura. Por exemplo, você vai consumir uma salsicha, né, um cachorro quente, tá? Você está consumindo um produto ultraprocessado, tá? Então, eles são mais perigosos para a saúde. Beleza. Ainda falando sobre, né, o que vem da zona rural para as indústrias, nós temos aqui um outro exemplo que é uma indústria que produz biocombustível, né, os combustíveis que são utilizados nos carros, nos automóveis, como por exemplo o álcool ou o etanol, tá? Então essa indústria ela precisa de produtos do campo, tá? Então, ela usa produtos agropecuários, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, a soja, o milho, entre outros, para produzir combustíveis como o etanol, que é o álcool, e o biodiesel, que é o diesel feito a partir de algum produto aí que tem que vir do campo. Algumas dessas usinas produzem energia elétrica. Por exemplo, essa daqui, ó, né, que está aqui no fundo, ela produz energia elétrica utilizando a cana que está plantada aqui nessa área, tá? Essa daqui que está aqui atrás, ó, ela produz etanol, o álcool combustível, a partir do quê? A partir do milho, tá? Então, o etanol ou o álcool combustível utilizado em carros, ele pode ser produzido da cana-de-açúcar, ele pode ser produzido do milho, tá? Então, são o quê? Produtos agrícolas que, né, que as indústrias que fabricam esses produtos dependem deles no campo ou na zona rural, beleza? Muito bem. Tem outro tipo de indústria que depende do campo também, tá? Que é a indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? É a indústria que produz tecido, né? Nós estamos vendo aqui embaixo, ó, uma máquina produzindo 3 cores de tecido, tá? Um tecido amarelo, um tecido rosa, um tecido laranjado. E de onde vem a matéria-prima para produzir esse tecido? Ó, ela vem do algodão, do sisal, do linho, tá? Para fabricar tecidos e depois fabricar roupa. Então, aqui a gente tem, ó, uma plantação de algodão, que é utilizado na indústria de tecidos. Aqui, uma plantação de sisal. O sisal, ele produz um tipo de barbante, como esse que está aqui em cima, ó, tá?
que também é utilizado na indústria de tecidos. E tem aqui, ó, uma plantação de linho, né? Você já deve ter ouvido falar assim, né? Que a minha camisa é de linho, a minha calça é de linho. O linho é um tecido, sim, muito caro, porque ele é produzido a partir dessa plantinha aqui, ó, que produz uma linha, né? E além dela produzir uma linha, ela produz também uma semente muito utilizada, que é muito boa para a saúde, chamada linhaça. Então, o linho, tá, é a matéria-prima de um tecido que leva o mesmo nome, linho. Além dele servir para produzir tecido, ele produz, conforme eu disse, a sua semente chamada semente de linhaça, que dá para ser consumida em pó, misturada com os alimentos, que é excelente aí para a saúde. Beleza? Então, tudo isso que a gente vê aqui, ó, o algodão, o sisal, o linho, né, é matéria-prima utilizada na indústria para fabricar tecido e do tecido para fabricar as roupas. E tudo vem do campo para as indústrias. Muito bem. Então, como você viu nos exemplos acima, no caso, os exemplos que eu citei anteriormente, as relações entre campo e indústria ocorrem por meio do fornecimento de matéria-prima. Então, a indústria de tecido precisa da matéria-prima que vem lá do campo, o algodão, o sisal, a linha, né? A indústria que fabrica álcool combustível ou etanol precisa da cana-de-açúcar, do milho que vem lá do campo, tá? Então, tem essa relação entre campo e indústria. Essa relação também ocorre com o uso de produtos industrializados no campo, como equipamentos agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, rações, entre outras. Ou seja, né, para produzir isso que está aqui, ó, no campo, né, para produzir tudo isso daqui, ó, o campo precisa de máquinas, de equipamentos, de adubo que vem de onde? Que vem, né, da cidade, tá? Por outro lado, aqui na cidade, onde nós temos, né, as indústrias que vai fabricar tudo isso daqui, ó, precisa da matéria-prima que vem do campo. Então, vem a matéria-prima do campo, que produz esses produtos na indústria, esses produtos são vendidos aqui para o campo e vai esse ciclo constantemente de relação entre o campo e a cidade, ou entre o campo e a indústria que está na cidade. Beleza? Muito bem. Do campo para o consumidor, então onde está o consumidor? Tá? Se for consumidor de produtos agrícolas, esse consumidor está na cidade. Se for produtos industrializados, esse consumidor está no campo. Então, do campo para o consumidor, passando ou não pela indústria, as mercadorias dependem dos sistemas de transporte para circular. No Brasil, o sistema rodoviário, que são as rodovias, é o principal responsável pela circulação de muitos produtos consumidos no dia a dia da população. Então, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, um monte de caminhões, né, em um centro de distribuição de mercadorias no Mato Grosso. Então, esses caminhões chegam com produtos, saem com produtos, tá? Aqui a gente está vendo uma fila de caminhões transportando aqui, né, melancia, aqui me parece laranja ou batata, não sei. Então, esses produtos aqui, ó, saíram lá do campo e estão indo para a cidade, tá? Agora, esse caminhão aqui, ó, está transportando um trator. Será para onde que ele vai? Ele vai para a cidade? Não. Esse trator aqui será utilizado lá no campo para produzir, por exemplo, as melancias ou as laranjas que serão consumidas na cidade, tá? Então, os meios de transporte fazem parte de todo esse processo também, beleza? Então, olha só, alimento in natura, né? O que é o alimento in natura? É o alimento em estado natural, ou seja, que não passou por processamento desde a origem até o consumo.
Então, quando você descasca uma banana e come, você está consumindo a banana in natura. Ou quando você come um morango, você está consumindo morango in natura. Ou uma castanha, né? Ou uma maçã, seja lá o que for. Ou o bife da carne, tá? Então, você está consumindo um alimento in natura. Mas esse alimento in natura significa que ele é saudável? Depende. Se a produção dele não tiver utilizado nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de veneno, com certeza. Mas se a produção tiver usado algum tipo de agrotóxico, como por exemplo esse daqui, ó, chamado Roundup, né? Tá vendo aqui, ó, o símbolozinho? Ele é um veneno, tá? Então, esse tipo de agrotóxico aqui, ó, são o quê? São produtos químicos usados principalmente nos campos agrícolas para combater pragas e doenças nas plantações. Aí o que que acontece? Na maioria das vezes, os alimentos acabam absorvendo uma parte desse veneno, tá? Então, nem sempre o alimento in natura é um alimento 100% saudável, tá? Então, se ele for produzido em escala industrial, uma quantidade muito grande, tá? Com certeza tem algum tipo de medicamento, algum tipo de produto que for utilizado nele para ele durar mais tempo. Quer um exemplo? Olha só. Quando você vai numa zona rural e traz de lá uma penca de banana que não foi utilizado nenhum produto nela, tá? Ela vai demorar um pouco para amadurecer. Mas quando ela amadurecer, você tem que consumir ela mais rápido, porque quando ela amadurece, ela tem pouco tempo, né, para ser consumida, porque ela não tem nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de produto para fazer ela durar mais tempo. Agora, quando você vai no supermercado grande e compra uma penca de banana, você vê que ela dura um pouco mais, porque ela tem algum tipo de produto que faz ela durar mais tempo, né? E acaba ela não sendo 100% natural, mesmo sendo in natura. Então, os alimentos in natura, né, aqueles que são assim 100% saudáveis, são aqueles produzidos, né, pela chamada produção familiar, que nós já falamos sobre isso anteriormente, tá? Então, veja bem, a maior parte dos alimentos consumidos pela população brasileira tem origem na produção familiar, também chamada agricultura familiar, que inclui as atividades agropecuárias, que é a agricultura e pecuária, comandadas e realizada por membros de uma família no campo. Observe alguns dos produtos agrícolas que se destacam na produção familiar. Então, aqui só tem grãos. Então, quando você compra um arroz de uma agricultura familiar, ou um feijão, né, de uma agricultura familiar, tá? Ou milho, ou mandioca, então esses produtos, eles não têm aditivos, eles não têm agrotóxicos. Por quê? Porque a produção, ela é toda manual, ela leva um tempo para ser produzida. E a grande preocupação, né, da agricultura familiar é produzir produtos in naturas, como esses daqui, esses legumes, né, totalmente livre de quê? De agrotóxicos. Né? Então, nessa figura aqui de baixo, nós temos, ó, agricultura familiar por mais alimento saudável, tá? Então, além da produção de alimentos, a agricultura familiar também é muito importante, pois abrange a maior parte dos trabalhadores rurais do campo no Brasil. Então, é a que mais emprega trabalhadores rurais, porque ela não usa muitas máquinas e equipamentos, ela usa mais o trabalhador braçal, né? Então, a cada 10 trabalhadores, 7 estão ocupados na produção familiar. Por sua característica de produção em pequena escala, gera menos impactos ambientais do que a grande agricultura comercial. A produção de alimentos sem agrotóxicos, por exemplo, acontece na agricultura familiar. Se for aquela grande agricultura comercial dos latifúndios, com certeza ela tem algum tipo de agrotóxico. Só que para fazer isso tudo, né,
os agricultores da agricultura familiar precisam de incentivo. Então, vamos ver aqui o texto. Apesar de a agricultura familiar ser a principal fornecedora de alimentos para a população brasileira e de gerar trabalho e renda, muitas vezes o pequeno agricultor encontra dificuldades para produzir e não tem o apoio necessário para se manter no campo, porque precisa de dinheiro, precisa de investimento, né? Por isso, em geral, ações dos governos são essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar. Tá? Então, de que maneira que o governo pode fazer isso? Tá? O governo pode fazer isso promovendo aqui, ó, o acesso a diversas coisas. Por exemplo, né? Então, vamos ao primeiro, ó. O governo ele pode ajudar, né, nos meios de transporte para escoar e vender seus produtos, né? O governo pode oferecer cursos especializados e orientações técnicas para esses agricultores, tá? O governo pode ajudar com financiamentos a juros mais baratos para investir na produção, ou seja, emprestar dinheiro para esse agricultor, né? Ele pode também financiar, né, ajuda com recursos naturais, principalmente a água, né? Por exemplo, ter um sistema de armazenamento de água da chuva para irrigar, né, os produtos, tá? O governo pode ajudar na compra de instrumentos e máquinas agrícolas menores, tá? E pode também, precisa também, né, que esses agricultores tenham terras onde produzir e morar. Daí aquela questão da reforma agrária que nós citamos anteriormente nas nossas aulas passadas. Tá? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo de como as ações governamentais podem ajudar esses agricultores familiares. Então, nós temos aqui, ó, alguns agricultores que parece que estão numa sala de aula, né? Eles estão mesmo, eles estão estudando. Então, aqui, ó, encontrou agricultores junto com profissionais técnicos para cada um passar a sua experiência, né? Então, nós temos aqui, ó, o conhecimento tradicional de agricultores familiares aliado ao conhecimento de especialistas como agrônomos, veterinários, podem melhorar a produtividade e também reduzir possíveis impactos ambientais. Então, nessa fotografia aqui, ó, né, essas pessoas estão participando de um curso de gestão para produtores de cooperativa de agricultura orgânica em Campo Grande, no Mato Grosso. Tá? Na figura de baixo, nós temos aqui, ó, uma reserva de água. Mas para construir isso daqui, precisa de dinheiro. É por isso é que precisa de, né, do governo oferecer empréstimos mais baratos, enfim, tá? Então tá assim, ó. O acesso à água é um importante fator para o desenvolvimento da agricultura familiar. Então essa família aqui, ó, né, após a instalação da cisterna, a água passou a ser armazenada para tratar os animais da propriedade e irrigar as plantações, né? Então, a água da chuva, quando chovia, podia ser acumulada aqui. Então, só que para isso precisa de investimento. E é isso aqui, ó, é que garante a permanência, né, desses agricultores, da agricultura familiar no campo. Então, gente, é isso aí. O nosso texto, né, que tem o tema da produção ao consumo, depende de tudo isso aí que nós falamos, né? O plantio, o cuidado, a colheita, o transporte até chegar às indústrias ou até chegar às feiras livres, né? As pessoas têm que estudar para produzir, enfim, né? Então, tudo isso aí envolve uma cadeia produtiva até
chegar na sua mesa, você pegar um garfo, né? O seu prato está lá com arroz, feijão, verdura e carne, e você colocar a primeira garfada na boca daquele arroz, daquele feijão. Então, até chegar ali na sua boca esse arroz e esse feijão, ele passa por um longo caminho. E além de passar por um longo caminho, né, muitas pessoas trabalham, levantam cedo, trabalham de sol a sol, para que esse alimento chegue até a sua mesa. Beleza? Então é isso aí, pessoal, né? Essa foi a nossa primeira semana, né, do nosso PET complementar de geografia, tá? E eu espero que que ajude vocês, né, bastante aí nessa, digamos assim, nessa primeira semana, para vocês estarem fazendo aí as atividades, ok? Então, um grande abraço, tá? Fica com Deus e até a nossa próxima aula.